Deuteronômio capítulo 21, versículo 10, diz o seguinte: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu, entre os presos, vires uma mulher formosa, não pode ser feia, tem que ser bela, tem que ser formosa, à vista, e a cobiçares, e a quiseres tomar por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas, e despirá, aqui está escrito, e despirá a veste do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro, e depois entrarás a ela, quer dizer, terás relações com ela, e tu serás o seu marido e a tua mulher. E será que se te não contentares, quer dizer, olha a abertura aqui, a brecha na lei, e será que se não contentares dela, a deixarás ir à sua vontade, mas de sorte nenhuma venderás por dinheiro, nem com ela mercadejarás, pois a tens humilhado. Quer dizer, olha, esse aqui é o furo da brecha, tá vendo? Que a brecha está exatamente aqui. Então você vê, Brasil, uma coisa dessa que é impressionante, né? Você tem um registro bíblico onde Deus, ele permite que uma pessoa, um selvagem, um psicopata imoral, depois de ter destruído a família da menina, após ter executado os seus pais, após ter roubado os seus bens, após ter feito todo o desastre na vida dela, Deus ainda diz que este homem pode pegar essa mulher. É a vontade dele. Deus não diz assim, pergunte para ela se é da vontade dela. Não. Imagina a cena. Sua filha sequestrada no meio de uma guerra. Ela assiste, sem poder fazer nada. Seus pais sendo executados. Sua casa destruída. Seus pertences saqueados. É amarrada, jogada no fundo de um veículo com outras mulheres. E enquanto o motor sacode a carroceria, um homem armado, coberto de sangue, aponta para ela e diz: essa aqui agora é minha esposa. Parece roteiro de filme de terror, ou relato de grupo terrorista do noticiário, certo? Mas não é ficção, nem reportagem de guerra moderna. Tá escrito, preto no branco, na sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículos 10 a 14. E o mais perturbador, segundo o texto, esse homem tem a bênção e o aval moral do próprio Deus. O que você vai ouvir aqui muda tudo. Sem enrolar, bora pro vídeo. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e, como sempre, é uma honra muito grande poder contar com você. Muito obrigado pela presença, agradeço demasiadamente pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado pela audiência, pela preferência que você dá ao canal Além da Fé, o apoio que você dá ao nosso canal. É evidente que nós temos muitas investidas aqui para que o canal acabe, para que a voz do Jason se cale, para que a Bíblia seja levada a sério. Mas o nosso trabalho aqui não é convencer ninguém. O nosso trabalho é iluminar pessoas, para que você, a partir dessa iluminação, possa ter discernimento, cara. E é exatamente esse discernimento que nós precisamos, como brasileiros. Precisamos crescer, precisamos evoluir. Então, eu fico muito contente por você, do outro lado, nos dar esse apoio. Se você quiser se juntar a nós e quiser se inscrever nesse canal, por favor, dá essa força pra gente. Se inscreve no nosso canal, deixa também um like, nos ajuda para que nós possamos, mais fortalecidos, chegar mais longe. E antes de tudo, permita-me apresentar, eu sou o Jason Ferrer, sou o apresentador do canal Além da Fé e também o escritor, Brasil, deste livro, Porque Jesus Mentiu sobre Sua Segunda Vinda.
Muitas pessoas têm dito para mim, Jason, olha, eu gostaria de comprar o teu livro, mas, cara, se eu tiver um livro com um tema desse na minha casa, minha esposa, meu esposo, meu pai, minha mãe, meu cônjuge, seja lá como for, cara, não vai gostar, vão rasgar teu livro. Eu sei que nós estamos realmente num país fundamentalista, mas, cara, não é possível que a tua independência dependa dos outros. Compreende isso? Você pode ter um livro desse libertador para você conhecer de fato e de verdade saber que Jesus, o personagem principal do Novo Testamento, mentiu, errou, e errou rude, errou feio. E você precisa se libertar disso, se libertar desses dogmas, dessas amarras teológicas, desses medos, dessas fobias religiosas. E aqui está o livro para você. Se você quiser, tá? Você pode entrar em contato comigo pelo telefone 819-7115-1360, ou você pode apontar a sua câmera aqui para o QR Code. Você coloca seu celular aqui, aponta e você vai falar diretamente comigo. Jason, eu quero esse livro aí. Você pode comprar o livro para que você e chegar na sua casa e dizer, olha, eu quero refutar esse livro aqui, estou lendo para refutar. A ideia é essa, tá bom? Bom, vamos para o assunto de hoje, porque o tema que eu quero desenvolver está em Deuteronômio, capítulo 21, mas antes eu gostaria que nós fizéssemos algumas analogias, porque, Brasil, eu fico, na verdade, aqui, eu fico pensando, cara, como um apologista cristão pode abrir a sua boca para falar de moralidade, tendo um livro tão podre, um livro tão imoral quanto este. Nesse livro, por exemplo, nós temos a moral de um carrasco abençoado pelo próprio Deus, como se aquelas meninas do texto e seus pais, assim como seus familiares, não significassem nada para Deus. E neste momento eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Jason, eu não tenho uma Bíblia aqui do lado. Tudo bem, então apenas escuta e reflete, pensa sobre isso. Vou colocar a Bíblia para você aqui em tela para nós lermos juntos. Diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 21, versículo 10, diz o seguinte, olha, quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu, entre os presos, vires uma mulher formosa, não pode ser feia, tem que ser bela, tem que ser formosa, à vista, e a cobiçares, e a quiseres tomar por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas, e despirá, aqui está escrito, e despirá a veste do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro, e depois entrarás a ela, quer dizer, terás relações com ela, e tu serás o seu marido e a tua mulher. E será que se te não contentares, quer dizer, olha a abertura aqui, a brecha na lei, e será que se não contentares dela, a deixarás ir à sua vontade, mas de sorte nenhuma venderás por dinheiro, nem com ela mercadejarás, pois a tens humilhado. Quer dizer, olha, esse aqui é o furo da brecha, tá vendo? Que a brecha está exatamente aqui. Então você vê, Brasil, uma coisa dessa que é impressionante, né? Você tem um registro bíblico onde Deus, ele permite que uma pessoa, um selvagem, um psicopata imoral, depois de ter destruído a família da menina, após ter executado os seus pais, após ter roubado os seus bens, após ter feito todo o desastre na vida dela, Deus ainda diz que este homem pode pegar essa mulher. É a vontade dele. Deus não diz assim, pergunte para ela se é da vontade dela. Não. E depois eu vejo cristãos, apologistas, pastores, professores de escola bíblica dominical e acadêmica dizer que existe um livre-arbítrio. A resposta para isso é que o mundo perfeito, o mais perfeitamente moral, pressupõe o livre-arbítrio. E por que pressupõe o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio é um pressuposto lógico daquilo que é o máximo da moralidade, que é o amor. Que
Que livre-arbítrio, gente? Eu não estou entendendo. Livre-arbítrio masculino, é isso que está falando, pastor? Livre-arbítrio feminino não existe na Bíblia. Aqui está o texto, um dos textos que prova, deixa isso muito claro. E tudo que você está lendo aqui, cara, você não ouviu errado. É realmente o que está escrito na própria Bíblia, na sua Bíblia. Não se trata de uma parábola, de uma metáfora aqui. Não existe outra interpretação, isso aqui é literal, é uma autorização explícita do próprio Deus para transformar prisioneiras de guerra em esposas, ou melhor, em propriedade sexual, coisa que eles não querem dizer. A mulher não tem escolha, ela não pede, ela não consente. Ela é escolhida, raspada, silenciada, como a própria Bíblia está ordenando. Mas ela pode chorar um mês, diz. Isso é um agrado divino, diz alguns teólogos, por exemplo, e depois ela é obrigada a dormir com o assassino de sua própria família. E sabe o que é o mais interessante de tudo isso? É a brecha que o próprio Deus, esperto todo, ele dá para o homem. Isso quer dizer, se o homem perder, é ele que tem que perder. Se o homem perder o interesse, pode dispensá-la. E cadê o direito dela? Cadê a virgindade dessa mulher? Aí Deus diz: lasque-se! É isso. E eu vejo mulheres na Bíblia, eu vejo mulheres tentando defender esse texto. O que é isso? É síndrome de Estocolmo, por acaso? Não é possível que você, mulher, você não consiga compreender 4 versículos literais que estão na tua cara, na tua lata. E você não compreende isso, não é possível uma coisa dessa. Aí diz o seguinte: Jason, mas você percebe o texto como é progressivo, como é que Deus está sendo justo com essa mulher? Justiça onde? Onde que você vê moralidade? Mas Jason, ele permitiu que a mulher cortasse as unhas, pelo menos. Que é isso, cara? Vendê-la. Mas não pode vendê-la. Deus proibiu. Olha Deus aí, lutando pela mulher, suando por ela. Não é possível, Brasil. Isso daí, Deus... Aí alguns dizem, isso daí Deus proibiu, porque ele a humilhou. Como se isso consertasse todo o texto. Imagina, cara, tua filha, né? Imagina você, mulher, sendo prisioneira numa guerra, e agora você é escolhida para ser esposa do teu algoz, do cara que assassinou teus pais. E você acha isso certo? Reflete comigo. Eu gostaria que você refletisse. Diz, mas eu tenho fé. Não é fé. Reflexão. Pensa, mulher. Pensa, homem. Você que é crente, pensa, mas diz, se eu pensar e se eu raciocinar, eu perco minha fé, eu perco minha salvação, eu vou para os quintos dos infernos. Por aí vai. A essa altura, apologistas e pastores podem se levantar, como o William Lane Craig, por exemplo, e dizer que esses textos são contextuais, são textos progressivos para a época. É parte de um pacto maravilhoso, um pacto teológico de Deus. É como se, por exemplo, Deus tivesse razões naquele momento que ninguém compreendesse. Mas Deus estava por trás de tudo. Isso quer dizer que esses homens fizeram o que fizeram porque Deus, ele abriu uma brecha, abriu uma exceção na ética, ele suspendeu a ética, suspendeu a moralidade para fazer a sua vontade. E Paul Copan, por exemplo, no seu livro Deus Ordenou o Genocídio, ele traz exatamente essa posição progressiva. Deus agiu progressivamente naquele contexto. Deus foi misericordioso com aquela mulher. Deus, ele amou aquela mulher. Deus levou aquela mulher para se casar com um homem, porque o seu fim poderia ser pior. Olha que cabeça. Esse esboço que eu estou fazendo para você aqui sai diretamente do meu livro A Psicopatia do Deus de Israel, que será uma análise histórica, teológica, uma análise histórica, jurídica e psicológica do Deus mais perigoso de todos os tempos. Se esse livro que está prestes para sair
não convencer você, assim como este aqui, Brasil, é porque realmente você está muito comprometido com a religião. Você está enfiado na fossa da religião. Você não tem mais condições de pensar e refletir e ser independente intelectualmente falando. Veja que se William Lane Craig, diante de você do outro lado, se você chamasse esse texto aqui de manual talibã, e os crentes com toda certeza rasgariam as suas vestes. E sim, Brasil, eles rasgariam as suas vestes, porque isso seria um ato extremamente injusto e imoral de uma religião perversa. Ah, mas é a sua religião que está dizendo isso. Ah, então, peraí, calma, não é assim. Isso é hipocrisia? Não, isso é blindagem teológica. Esses homens são pagos e muito bem pagos para fazer ginástica moral com cadáveres de inocentes e transformar o bárbaro em inspirado. Mas a pergunta é, qual pai, Brasil, qual mãe em sã consciência chamaria isso daqui, ó, de justiça divina? Fala pra mim. Veja só, o Deus que predestinou uma pessoa para a salvação, ela também predestinou os meios pelos quais essa pessoa vai ser salva. Portanto, pensa, por exemplo, num índio lá no meio da mata amazônica. Deus predestinou aquele índio para a salvação. Mas ao mesmo tempo que Deus predestinou aquele índio para a salvação, ele predestinou que um dia passou um avião com a carga de Bíblia, deu uma tempestade, caiu a carga de Bíblia lá no meio da floresta, um índio achou aquilo ali, né, levou lá para a aldeia, e esse índio predestinado começou a ler aquilo ali e se converteu. Eu estou usando um exemplo absurdo que me veio na cabeça aqui, para dizer a você que Deus, quando predestina uma pessoa, ele predestina também os meios pelos quais aquela pessoa vai ouvir o evangelho e vai crer. É por isso que Christopher Hitchens, um ateu intelectual, ele disse com precisão o seguinte, ele falou assim, ó, a religião é a primeira e a última desculpa para a crueldade humana. E ele está correto. Está certíssimo. A Bíblia, Brasil, não apenas permite a violência. O que ela faz, Jason? Ela legisla a violência contra a humanidade. Ela sacramenta a misoginia. Ela sistematiza o estudo. Entenda, eu vou colocar a Bíblia aqui na sua tela para que você possa entender. Esse texto de Deuteronômio não é o diabo que está dando a ordem. Não é Satanás que está dizendo vai lá e faz isso. Não, é o próprio Deus. Agora vamos fazer o seguinte, atualize a cena para os dias de hoje. Você, do outro lado, é uma menina israelense ou palestina no meio de um ataque como aquele que aconteceu em 7 de setembro de 2023. É só você colocar no Google que você vai saber exatamente do que eu estou falando. Coloca a data para você ver o que aconteceu. Aí veja que a sua casa é invadida por homens armados até os dentes. Seus pais são assassinados na sua frente, na sua cara. Você é jogado em uma caminhonete, numa Hilux, junto com outras mulheres. Mas no meio do trajeto, um deles aponta para você e diz assim, ó, essa daqui agora vai ser a minha esposa. E todos ouvem isso. Aí eu pergunto para você, sabe o que é que muda da Bíblia para cá, para este cenário de 2023? Nada. A diferença é que hoje chamamos isso de crime de guerra. Na Bíblia, não é crime de guerra. Isso daqui na Bíblia é plano divino. Deus tem um plano maior. Mas se fosse o islamismo fazendo isso, seria na verdade, a maior selvageria do mundo. E sabe onde é que está a ironia disso tudo, Brasil? É que os cristãos dizem que Deus é amor. Eu pergunto, você permitiria isso? Vamos lá, vamos pensar agora um cenário. Tira Deus da jogada e coloca você, telespectador. Entra você agora. Agora você vê a humanidade e você vê os caras pegando mulheres, matando seus pais, roubando seus bens, queimando suas terras, fazendo toda a covardia, sangue derramando. Você permitiria que esses caras usassem essa mulher como cobaia sexual? Ah, porque vai ser minha esposa. Minha esposa é uma ova. A Bíblia dá aqui, ó, deixa bem claro no versículo 14. E será que se não te contentares dela, dispensa, joga fora? É isso que está escrito. Isso que está escrito aqui. Isso aqui é uma brecha na lei. Aí eu pergunto para você, você permitiria isso? Mas veja que esse amor permite que uma mulher seja reduzida a um útero enlutado. É isso que está acontecendo aqui. E alguns teólogos, por incrível que nos pareça, muitos e muitos teólogos chegam a afirmar que Deus usou de amor.
Deus usou de misericórdia nesse texto. Deus agiu com moralidade neste texto, porque permitiu que a mulher cortasse as unhas, olha que avanço, que raspasse a cabeça e ainda se lamentasse pela morte dos seus pais por 30 dias. Veja que Deus caridoso, que qual Deus que faria isso? Mas depois ela teria que se deitar com o próprio algoz. Na Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, Deus não pode ter opção radical por ninguém. Nem pelo pobre, nem pelo negro, nem pelo índio, por ninguém. Deus não tem opção. Deus ama a todos igualmente e atinge a cada um em sua esfera de necessidade. Agora eu me direciono diretamente para você do outro lado que ouve essa mensagem. É isso que as pessoas chamam de proteção feminina nas Escrituras. Você que é mulher e diz que Deus te ama, diz que a Bíblia luta por você. Eu pergunto, isso daqui é realmente Deus te blindando? Isso daqui chama-se amor ao feminino? Eu vou te dizer uma coisa, chamar isto de casamento não transforma violência em amor. O que está acontecendo aqui é que essa mulher perdeu a sua liberdade. Eu pergunto, para aqueles que acham que tem livre-arbítrio, onde está o livre-arbítrio da mulher aqui? Onde está a dignidade dela como pessoa? Ela não pôde, por hipótese alguma, dizer não. Ela não pôde escolher outro tipo de caminho. Tudo dependeu e depende do desejo do seu dono. Quem é o dono? O conquistador abençoado pelo próprio Deus. Se ele venceu, tudo bem. E para que eu possa finalizar o vídeo de hoje, eu preciso, cara, francamente falar com você. O seguinte, Deus, o Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente, Onipenivolente, que está acima do tempo, matéria, espaço, energia, luz e som, Deus brabo, Deus do céu, o Paizinho Celestial. Eu pergunto, ele não sabia realmente que isso era abuso? Ou ele sabia e simplesmente, Brasil, não se importa? Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo. E como sempre, eu peço reflexão a você. Eu espero de todo o meu coração, cara, que você tenha entendido essa mensagem. Porque não é possível que você do outro lado, você que é pastor, cara, você que é professor de escola bíblica dominical, você que é apologista cristão, defendendo uma porcaria dessa, cara. Eu pergunto para você do outro lado o seguinte, Deus agia na Bíblia, mas fora dela, parece que o cara é inerte. Na Bíblia, ele autoriza assassinato. Na Bíblia, aqui, ele autoriza estupro, escravidão, genocídio. Hoje, é um cara completamente silenciado, inútil e invisível. Por isso, os crentes se agarram tanto ao contexto. Porque nós temos que ver o contexto. Porque sabe que o literal destrói a santidade da Bíblia. Ele sabe que se o texto for levado a sério, Deus parece mais um déspota tribal do que uma divindade amorosa. E nesse caso, ele não aparece. Ele é esse déspota. Bom, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. E se você puder e quiser compartilhá-lo, compartilha nos grupos. Manda para um amigo, para um colega, para uma mãe, para um pai. Cara, se esses crentes podem nos abusar, se eles podem se promover, se eles podem fazer propaganda, publicidade, se eles podem usar a rede social para fazer tudo, nós podemos do mesmo jeito e com a mesma força. Nós temos que levar essa verdade para que pessoas possam ser iluminadas e refletirem sobre suas crenças. Um forte abraço e eu espero muito te encontrar no próximo vídeo. E outra, se você quiser de fato se libertar, Jason, quero me libertar disso. Tá aqui a prova. Este livro não te deixará imune. Será um livro transformador na tua vida. Forte abraço e eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá, Brasil. Bom, meus caros rebeldes da razão, agora que vimos o trecho do Jason Ferrer comentando esse texto, quero começar agradecendo você que ficou aqui até esse ponto. É sempre uma honra falar para a gente que não se contenta com respostas prontas,
que não aceita dogma sem questionar e que tem coragem de encarar as verdades incômodas. No vídeo do Jason, vimos ele ler e expor o conteúdo de Deuteronômio 21:10-14, uma lei do Antigo Testamento que instrui soldados israelitas sobre o que fazer ao capturar mulheres inimigas durante a guerra. O texto diz que se o soldado visse uma mulher bonita entre os prisioneiros e a desejasse como esposa, poderia levá-la para casa. Ela deveria raspar a cabeça, cortar as unhas, tirar as roupas de prisioneira e ficar de luto por 1 mês. Passado esse tempo, o homem poderia entrar a ela, ou seja, ter relações sexuais, e ela passaria a ser sua mulher. Jason mostra como esse texto não fala de amor, mas de posse. Não há consentimento, não há escolha. O poder é totalmente do homem, e o aval divino legitima isso. Historicamente, o texto está inserido na Torá, conjunto de leis e tradições que moldaram o Israel antigo. Era um mundo tribal, com guerras constantes, onde as mulheres eram vistas como parte do espólio de guerra. Isso não era exclusivo dos hebreus. Várias culturas antigas tinham práticas semelhantes. Mas aqui, o detalhe que causa choque é a legitimação direta. Não é um relato neutro, é uma lei dada por Deus ao povo. E essa legitimação levanta um dilema moral. Se Deus é a fonte da moral absoluta, como pode aprovar o uso de mulheres como propriedade sexual? A teologia cristã costuma dizer que o livre-arbítrio é essencial para o amor genuíno. Mas e o livre-arbítrio dessa mulher? Ela não pode dizer não, não pode escolher, não pode sequer negociar sua liberdade. Jason vai além e propõe atualizar a cena para o presente. Imagine que no meio do conflito Israel-Palestina de 2023, um soldado mate a família de uma mulher e declare que ela será sua esposa. Hoje, isso é crime de guerra. Mas na Bíblia, é plano divino. A incoerência aparece quando condenamos a prática em outros contextos, mas a justificamos quando está nas páginas sagradas. Essa reflexão nos obriga a encarar uma pergunta incômoda. Será que estamos romantizando violência porque ela vem embalada em linguagem religiosa? Chamar de casamento não transforma abuso em amor. E se acreditamos que moralidade é algo que deve valer sempre, não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Um para o mundo secular, outro para o mundo sagrado. É por isso que Jason cita Christopher Hitchens, que disse: "A religião é a primeira e a última desculpa para a crueldade humana." Não é que todo religioso seja cruel, mas sim que, ao ser colocada como autoridade suprema, a religião pode legitimar o que de outra forma seria inaceitável. Quando lemos Deuteronômio 21, não estamos vendo Satanás dar ordens, estamos vendo Deus, no texto, instruir passo a passo um processo de apropriação sexual. E mesmo que alguém queira dizer que Deus agiu assim naquela época, isso implica que a moral divina muda com o tempo, o que contraria a ideia de moral absoluta e imutável. O mais grave é que essa passagem não está sozinha. Ela é parte de um conjunto maior de leis e narrativas que normalizam a submissão e objetificação das mulheres. Agora, quero que você pense comigo. Se tirarmos Deus dessa equação e colocarmos você no lugar de juiz da situação, você aprovaria? Aprovaria que um soldado usasse uma prisioneira de guerra como esposa contra a vontade dela? Se a resposta é não, então por que o sim quando o mandante é Deus? A lógica moral deveria ser consistente, ou deixamos de falar de moral para falar apenas de obediência? E aqui entra uma das partes mais importantes. Jason encerra apontando que, fora da Bíblia, Deus parece inerte. Não dá ordens para impedir massacres atuais, não intervém para evitar crimes de guerra modernos. Mas dentro do texto está dando instruções detalhadas para crimes que hoje seriam julgados em tribunais internacionais. Voltando à provocação inicial, se hoje você vê a cena como crime, por que quando está na Bíblia você chama de justiça divina? Talvez o verdadeiro amor à verdade seja parar de passar pano e encarar o texto pelo que ele é. E agora eu quero ouvir você. Isso é moral divina ou moral tribal? Escreve aí nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem precisa refletir sobre o assunto. Porque se eles podem usar a internet para propagar dogmas,
nós podemos usar para espalhar reflexão. E lembre-se, questionar não é falta de fé, é respeito pela verdade. E se eu te disser que eu consigo provar que a religião cristã é uma fraude e que Jesus mentiu duramente e descaradamente para os seus discípulos sobre o seu segundo retorno, sobre a sua segunda vinda? O que você pensaria? O que você me diria? Neste livro, Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda? Uma crítica contundente à escatologia cristã. Neste livro, eu desafio você a desmascarar a maior mentira da história: a volta de Jesus. Mas é claro que eu preciso perguntar para você do outro lado: será que você está preparado para enfrentar a verdade que sua fé não quer admitir? Por que, na verdade, Jesus não retornou até agora? Descubra o segredo escondido por séculos neste livro. O que a Bíblia esconde sobre a segunda vinda de Jesus? Agora, neste livro, você está prestes a descobrir a verdade chocante. Talvez você até me pergunte: Jason, mas será que de fato e de verdade Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda? Neste livro eu provo bíblica e escatologicamente que sim. Prepare-se para uma revelação que simplesmente vai abalar sua fé. Este livro é e será o seu guia contra essa farsa. Faz o seguinte: venha e adquira o seu agora mesmo.